Olá pessoal, muito bem-vindo a mais uma aula. Essa aula de hoje eu creio que muitos alunos já me pediram para nós fazermos um CRUD do zero. Um CRUD bem simples que vocês podem usar em diversos projetos. Para quem não sabe, o CRUD basicamente eu chamo das 4 operações básicas dos bancos de dados. Você precisa ter um CRUD para diversas coisas que você vai fazer na sua vida. Tudo que for interagir web, a interface com o banco de dados, você vai precisar de um CRUD, tá, para você fazer. Para quem não sabe, a sigla CRUD, eu vou até colocar um abaixo do outro aqui para vocês verem. Significa Create, Read, Update e Delete. Ou seja, a parte de criação com o banco de dados, a parte de leitura, a parte de edição e a de exclusão. Então, o CRUD é bem necessário para tudo. Ou seja, se você vai interagir com um banco de dados, você vai precisar saber fazer CRUDs, ok? Tem sistemas que são vários CRUDs, porque cada tabela ela precisa ter o seu CRUD próprio. Nesse exemplo que nós vamos colocar aqui, eu quero fazer apenas um CRUD, mas você pode replicar isso no seu projeto inteiro. Então, nós vamos usar MySQLi. Óbvio que é uma forma simples de você interagir com o banco de dados. E num outro momento nós vamos fazer com a PDO também, que é outra extensão do PHP muito bom para interagir com o banco. Nós vamos utilizar de interface o Bootstrap, hoje está na versão 5. E para nossa interface não ficar muito crua, nós vamos fazer usando o Bootstrap como nosso front-end. Aqui do meu lado eu tenho um editor, o Sublime. O Sublime ele é bom porque ele é limpo, não tem muitos recursos que você vai te atrapalhar na tela. Ele é bem visual. Basicamente você vai ficar focado no código. O navegador que você vai ter. E toda vez que você for trabalhar com PHP e banco de dados, você tem que ter tudo instalado no seu computador. Você vai precisar de um servidor web, que nós vamos usar o Apache. Também o banco de dados, que é o MySQL, e o compilador do próprio PHP. Tá? Você tem a possibilidade de instalar cada um individualmente, como você pode ver nas nossas aulas anteriores, ou você pode simplesmente instalar o Champ, que é também um aplicativo, tem para todos os sistemas operacionais que você pode utilizar. E nesse aplicativo ele já tem a estrutura do Apache, o MySQL e o PHP. Ok? Como já está instalado na minha máquina, já iniciei o serviço do Apache e do MySQL, eu posso ter aqui o meu banco de dados, simplesmente chamando localhost php-myadmin. Esse aqui é o SGBD online, feito em PHP para você administrar banco de dados. Para começar um banco de dados é bem simples, nós vamos fazer um cadastro, então eu vou clicar aqui em novo. Eu vou tirar a extensão aqui, esse novo banco de dados eu vou colocar aqui cadastro, criar. Quando você vir para cá ele vai pedir o nome da tabela. Nós vamos fazer uma tabela simples com 5 campos. O nome dessa tabela vai ser a tabela de usuários, ok? Aonde nós vamos clicar em executar e aí ele vai abrir a possibilidade de você criar os nomes. Você vai precisar de um identificador do nome. Vamos colocar esses campos aqui. O terceiro que eu vou colocar aqui é e-mail. Temos também aí a senha. E por fim, vamos colocar a data de nascimento. Vamos ter esses dados. O primeiro é inteiro, o outro é um varchar, que é para o nome. Vamos colocar o nome de 45. O e-mail também pode ser um varchar de 255, um pouco maior. A senha também eu vou colocar um varchar de 255. E por fim, data de nascimento do tipo date. O campo do ID, nós vamos precisar colocar alguns atributos importantes. Primeiro você tem que colocar aquele auto-incremento. Ou seja, como ele é a nossa chave primária, você vai precisar aí ter toda essa possibilidade de utilizar. Outra possibilidade é do atributo unsigned, já que trabalha com números positivos. Feito isso, você já tem a estrutura inicial para o seu banco de dados, é só guardar. Esses dados vão te gerar uma tabela de usuário
com esses campos aqui. É nela que nós vamos guardar todos os dados que você precisa. O ID, que é a nossa chave primária, do tipo int, autoincremento, e nome, e-mail, senha e a data de nascimento do tipo date. São os campos que nós vamos utilizar no nosso banco de dados. Nosso exemplo ele é bem simples, tá? Você poderá implementar, incrementar outras funcionalidades, mas espero responder aqui a dificuldade que muitos possuem em fazer um CRUD de forma bem simples. Vamos lá. O nosso projeto aqui, ó, depois que você inicia o serviço do Apache, esse serviço tem que estar rodando aqui no seu computador, tanto o Apache como o MySQL. Eu posso fechar aqui. Você digita localhost / nome da pasta onde está seu projeto. Possivelmente seu projeto vai estar no diretório c:\champ htdocs e a pasta que você escolheu para colocar o seu projeto. É onde você vai colocar tudo. Essa pasta você pode adicioná-la através aqui do Workspace. Clicando aqui em adicionar folder para o projeto, você pode escolher essa pasta e aí fica mais fácil navegar aqui nos diretórios. O segundo passo é criar o teu arquivo principal, que é o index. Vamos escolher aqui a pasta onde está o diretório, champ, htdocs e o diretório projeto, onde nós vamos criar nosso arquivo index.php. Esse é o nosso principal. Na hora que você fizer isso, o seu navegador já pode atualizar, vai ficar uma tela em branco. E aqui nós temos toda essa utilização aqui, a forma mais simples de você chamar o seu projeto. Vamos para o Bootstrap. O Bootstrap é o seguinte, ele é um toolkit, tá? Para você desenvolver projetos front-end, open source. Foi desenvolvido aí pela equipe do Twitter e ajuda muito na questão do front-end, principalmente aquelas pessoas que não querem perder tempo em realizar o CSS das suas páginas. E um detalhe, ele já é responsivo, que ajuda muito nos seus projetos. Então nós vamos pegar aqui a possibilidade já de fazer o nosso exemplo. Vamos pegar a documentação, mas antes disso a gente já pode fazer o download dele aqui, ó. Ele vai ter uma pastinha. Eu sempre pego essa opção compilada CSS e JavaScript, né? Baixando aqui, ó, rapidamente. Você já tem essa estrutura. Eu vou pegar aqui meus arquivos, esse documento rapidamente. É ele que a gente vai utilizar. Vou guardá-lo aqui e extraí-lo aqui. Assim fica muito mais prático de você utilizar. Ele vem com duas pastinhas, uma de JavaScript, outra de CSS, que eu vou colocar aqui na raiz. Eu posso excluir as pastas iniciais. Nós já temos aqui a pasta CSS e a pasta de JavaScript. Para chamar os arquivos aqui é bem simples. Nós podemos ir aqui diretamente pelo próprio documentação, aonde nós temos na área de introdução, nós temos o template inicial, que é esse start template. Aqui eu posso pegá-lo aqui, ó, copiar ele de forma simples, só copiar esse código aqui. Esse código é o que vai nos dar ali a parte inicial do nosso template. E aí eu vou eliminar aquilo que eu não quero, né? Por exemplo, nosso projeto, nós vamos fazer aqui cadastro. Eu vou retirar aqui o link externo, porque ele já está interno e só precisamos ter acesso a esse arquivo. As opções de JavaScript aqui eu vou deixar apenas o próprio Bootstrap, deixando ele bem simples, e não vou utilizar a opção 2 aqui que ele sugere, tá? Então nós vamos começar nosso projeto aqui. Deixa eu colocar aqui o projeto doctype, a língua PTBR, e aqui é onde nós vamos desenvolver nosso projeto. Possivelmente você vai ver um Hello World aqui apenas, e aqui o cadastro é onde nós vamos colocar nossa estrutura, beleza? Vamos montar dentro aqui do body o layout inicial. Esse layout inicial você pode pegar aqui através da documentação, nos próprios exemplos, as estruturas que nós temos, ou nos componentes, né? Dentro dos componentes aqui nós temos aí, podemos utilizar. Deixa eu ampliar aqui para ficar mais fácil. Aqui na parte de componentização você pode pegar o navbar,
só para nós colocarmos ali uma barra de navegação bem simples e colocar nossos itens. Essa barra de navegação aqui, ó, você pode copiar esse código. Vou retomar para cá. E essa barra de navegação é onde nós vamos colocar os nossos links principais. Ok? Temos aqui então uma barra de navegação bem simples, onde tem Home, Feature, Price, Disable. Vamos tirar o que a gente precisa e o que não precisamos. Então aqui temos o nosso cadastro. Esse cadastro eu estou substituindo essa palavra aqui. E aqui nós temos Home, que vai para Index. Esse Feature nós podemos colocar cadastro de usuário ou novo cadastro. Vamos colocar novo usuário, que fica até mais simples. Novo usuário. E aqui colocamos listar usuários. Os dois links nós vamos ter. Esse terceiro a gente pode desabilitar. Então, só para você entender o que nós fizemos ali, eu vou atualizar aqui. Nós colocamos esse novo usuário e lista de usuários. O Home também não tem nada aqui. Então nós vamos colocar aqui nosso projeto. Se você ampliar aqui, ó, ele sai do responsive e os campos ficam abertos aqui, só para nós começarmos a fazer a estrutura aqui do nosso cadastro. Ok? Vamos lá. Temos aqui a estrutura inicial. Esse arquivo index, ele vai sempre, o home vai sempre levar ao nosso arquivo index. E o nosso novo usuário, nós vamos criar aqui um arquivo chamado novo usuário.php. Aqui no listar usuário.php. Nós temos então que criar os arquivos novo usuário e listar usuário, que vão ficar aqui na raiz. Então, esse aqui vai ser o nosso novo usuário. E nós vamos ter aqui o listar usuário.php. Esses arquivos, eles estarão ali na nossa estrutura básica, tá? Eu gosto de chamá-los aqui não diretamente, mas sim fazer com que eles passem pela home e sejam integrados assim. Como faz isso? Nessa área de conteúdo, nós vamos criar o nosso primeiro PHP aqui, onde nós vamos dar include através de um switch. Como isso ocorre? Você cria um switch. Esse switch ele vai dar uma estrutura para a gente. Vou só fechar aqui e abrir novamente para ele reconhecer o PHP. Aqui o PHP já reconhecido. Ele vai pegar através do request a página que nós escolhermos. Por exemplo, nós vamos chamar essa variável page. E aqui eu vou colocar um arroba para ele inibir o erro. Caso você chame, por exemplo, a opção novo, ele vai fazer o que? Ele vai dar uma include nessa área, nesse arquivo, e vai chamar a página novo usuário.php. Colocando aqui um break. E aqui nós temos a segunda opção, que vai ser o listar, aonde você vai dar uma include nesse arquivo listar usuário. PHP. O default do nosso pode ser só uma mensagem assim de boas-vindas, para não ficar sem nada. Esse aqui seria a nossa área central, mas isso é melhor colocar dentro de uma container. Então vamos criar uma container para ficar melhor. Essa estrutura aqui você pode aprender na documentação do próprio Bootstrap, aonde você tem uma estrutura inicial, aqui ó, margem top 5 para não ficar tão colada. E aí vocês podem, agora eu posso colar aquele switch que nós estávamos de ações. Bom, vamos lá. A primeira coisa aqui no novo usuário, a gente faz um H1 só para colocar um título, novo usuário, para nós sabermos que estamos em novo usuário. Vamos fazer também um H1 aqui em listar usuários. Agora o menu, nós vamos ter que passar esse parâmetro aqui para ele dar include nessas páginas. Aqui nós temos a opção novo e a opção listar. Vamos modificar então o nosso link. Nosso link vai ser assim: page igual novo. E aqui vai ser a opção interroga page igual
listar. Vamos fazer um teste então, como ficou aqui os nossos links. O bem-vindo já aparece aqui. Esse bem-vindo ele pode estar dentro de um H1 também. Padronizarmos os títulos. Ali ele estava em texto simples, agora ele vai estar maior aqui. Então temos aqui o bem-vindo, aqui novo usuário e aqui o listar usuários. Já temos a estrutura básica que nós vamos precisar e agora nós vamos começar a interagir com o banco de dados. Vamos começar a interagir com o banco de dados. O primeiro passo é você criar uma conexão. Conexão você pode criar um arquivo separado. Eu gosto de chamar um arquivo de config, onde eu crio as configurações iniciais. Nós temos outro passo importante é definir, fazer um definição aqui de nomes para cada um dos elementos. Por exemplo, você pode definir o host, aonde você vai colocar o localhost. Localhost é o servidor local, por isso que a gente utiliza dessa forma. Vamos criar uma segunda definição. Nessa você já vai colocar o usuário, vamos chamar de user, e aqui você vai colocar o usuário padrão do seu banco de dados MySQL. No caso, eu vou utilizar a senha de administrador. O administrador é o root e ele, portanto, possui a sua senha, que aqui eu vou chamar só de pass, uma abreviação de password, que é em branco, por isso que você tem que ter a aspa de qualquer forma, mas não pode ter espaço em branco aqui, tá bom? É só a aspa simples, abrindo e fechando. E o último define que eu vou ter aqui vai ser o nome da minha base de dados. Nessa base de dados, você tem que colocar o nome que você criou. No caso, nós criamos cadastro, ok? Esse nome da base de dados aqui é o mesmo que você criou aqui quando realizou o banco de dados. Deixa eu ampliar aqui para a gente mostrar que foi criado aqui cadastro, é esse aqui. Então vamos dar prosseguimento aqui. Nós já criamos aqui as variáveis. Agora nós vamos chamá-las nessa definição. Vamos lá. Conexão. Conexão. Ela abre uma nova conexão. Como eu falei, MySQLi. Essa conexão você precisa passar esses seguintes parâmetros, tá? O host, o usuário, a senha e a base. Basicamente é isso que você necessita para criar a sua base de dados. Criar a conexão, chamando aí toda essa estrutura. E esse arquivo aqui, ele vai ter que estar incluso em vários desses aqui que nós vamos trabalhar. Então, nós vamos precisar aqui dar uma include, até mesmo antes do switch, nesse arquivo de configuração, que é o include config.php. Esse arquivo é o nosso arquivo de conexão com o banco, por isso que você precisa tê-lo aqui, tá? Espero que você já esteja gostando dessa nossa aula, tá? É o momento de você dar aquele like aí, de repente, se ainda não está inscrito no canal, aproveitar para se inscrever e lembrar de colocar o sininho ativado, porque sempre que a gente publicar vídeos aqui no canal, você vai ser notificado. E aí vai valorizando o nosso trabalho. Também você tem a oportunidade de deixar um comentário, caso você tenha alguma dúvida dentro do que a gente já está colocando, ou também depois que você participar de algum processo seletivo, viu nossa aula aqui, quiser agradecer, fique à vontade aí nos comentários. Dando prosseguimento aqui, além desses arquivos aqui, vão ser criados outros, mas esses são os principais. Vamos começar com o novo usuário, que é onde nós vamos fazer o nosso formulário de cadastro. Vamos criar então o form. Nesse form, nós vamos seguir a estrutura do Bootstrap. Então, basicamente, eu crio uma div com margem bottom, por isso que é esse MB3, tá? Onde você tem um label, que é o descritor, vou colocar o label para cada um deles. Nós temos um nome. Aqui você cria o input type text, o nome da variável que você criou, o nome, e a classe do Bootstrap, que é o form control. Ok? Para ficar melhor nessa área aqui, eu já vou visualizando aqui, vocês vão tendo acesso, sabendo que nós estamos criando aqui no formulário o nome e temos o campo aqui dessa estrutura. Vamos criar os demais campos, mesma estrutura. Nós temos apenas esses campos aqui, label, o e-mail,
o input type text, nome, agora é e-mail. Então o e-mail pode ser do campo e-mail. Até coloquei ali text, mas o campo é e-mail, form control. O segundo campo está criado, já está aqui disponível. Posso copiar aqui para agilizar o processo. O terceiro campo é a senha, salvo engano é a senha, e depois só a data de nascimento, isso mesmo. A senha é do tipo password, porque esse password vai nos ajudar a encobrir aqui para o usuário quando ele estiver digitando, a pessoa não saber o que ele está digitando. Text a pessoa visualiza, o e-mail também, só que o campo do tipo e-mail ele já valida se tem um arroba, então é interessante você colocar do tipo e-mail. E por fim, o data de nascimento aqui, data de nascimento, ele é do tipo date, aqui é data nice, que é o nome da variável que eu utilizo, e você tem um campo aonde ele pode ter você escolher a data aqui de acordo com a estrutura que ele quer. A vantagem de utilizar esse nome é porque ele já converte para o formato americano, que o banco de dados trabalha dessa seguinte forma. Para a gente finalizar o formulário, você precisa colocar o botão de envio, né? Precisa ter esse botão para enviar. E ele vai ser do tipo submit e a classe vai ser btn. Colocar um botão azul, que é o primary do próprio Bootstrap. Tá aqui nosso formulário simples, mas já visualmente pronto, onde a pessoa pode colocar o nome, e-mail, a senha e a data de nascimento. Obviamente a gente agora precisa enviar esse formulário para uma página alternativa, que vai ser a nossa ação, né, a action. Ela vai mandar para uma page que eu ainda não criei, chamado salvar. E o método de envio, sempre que você trabalhar com senha, você colocar do tipo post, porque aí não vai exibindo a senha que o usuário digitou. Já é uma dica de segurança importante aí. Aqui nós precisamos criar um novo case para esse arquivo que nós vamos criar, que é o salvar. Ele vai dar uma include nesse arquivo, salvar o usuário e realizar o break aqui. Ok? Temos essa estrutura aqui, ó. Agora precisamos criar esse arquivo de salvar. Salvar usuário.php. Nesse arquivo, nós também vamos criar um switch. Porque esse switch vai receber as ações que nós vamos criar. Temos aqui a request de acordo com a ação que a pessoa fizer. E aí nós vamos ter a ação de cadastrar. Eu vou usar a mesma estrutura do CRUD, só que agora em português. Editar. E, por fim, excluir. Nós vamos ter 3 ações. Quando o usuário mandar um formulário com a ação cadastrar, nós vamos criar a ação de cadastrar e assim por diante. No novo usuário, essa ação eu não mandei pela action. Eu prefiro mandar ela oculta através de um type hidden. Esse campo ele vai oculto, ação e o valor, a opção cadastrar. Pronto, aqui você já manda todos os dados para a página salvar, só que a ação cadastrar vai oculta, que a pessoa não vê a URL. Então, como é que vai ser aqui? Nós vamos fazer a recepção dos dados. Os dados podem vir aqui e serem colocados através de variáveis. Essa aqui vai pegar nome. Eu vou duplicando os dados para a gente ganhar tempo aqui. Nome, e-mail, senha, e por fim data nascimento. Temos aqui os 4 campos. Bom, como que esses campos agora nós vamos criar o nosso SQL, é o principal aqui dentro dessa ação. Ele vai fazer uma insert into tabela usuários e aí mandar os campos. Quais são os campos? Nome, e-mail,
senha e data nascimento. Aí agora preenchemos os valores, que vai também em aspa simples. Nesse caso, basta colocar aspa simples, chaves, porque nós já colocamos as variáveis ali, e aí nós mandamos aqui separados por vírgula, aonde nós temos cada um dos campos, e esses campos são mandados separados aqui por vírgula. Por fim, data nascimento. Nós temos aqui então a nossa primeira query, que é de inserção. Bom, aqui você já pode colocar isso em uma variável de resultado, que é buscando, passando pela conexão. Essa conexão aqui, para quem não lembra, é o nosso arquivo config. Essa conexão, como ela está include por aqui e nosso arquivo salvar vai passar pela index, a gente já pode utilizar. Eu vou fechar aqui esse arquivo, não precisa mais. E aí nós temos aqui a execução da query, que é o nosso SQL. Com isso aqui eu já tenho a minha primeira função do CRUD, que é a parte de criação. Vamos fazer um teste e ver se está tudo ok. Vou colocar meu nome, Eliel, o e-mail e a senha 789. Data de nascimento 1984. Não tenho problema com idade, eu posso revelar. Enviei, não. Olha, já temos aqui um erro. Então, esse erro é bem simples. Esse erro é simplesmente porque eu não coloquei aqui, ele não identificou a tabela usuários. Vamos tentar novamente. Óbvio que ele vai para uma tela em branco. E aí a gente já pode verificar se nosso cadastro foi realizado. Aqui clicando em procurar. Prontinho, ele colocou Eliel, o e-mail, a senha 789 e a data de nascimento já no formato que a gente precisa. Perceba que a senha foi totalmente exposta aqui nesse caso. E aí vai de você querer utilizar funções para utilizar hash, essas coisas. Como por exemplo, você pode usar o próprio MD5 aqui, ó. MD5 para tratar essa senha. Ela não ficar exposta. Então, quando fizermos um novo cadastro aqui, agora, vou colocar aqui joão@gmail.com, uma senha 123, uma data de nascimento qualquer, e enviar. Eu vou nunca salvar. Vamos ver a opção aqui agora, selecionando todos, ele já tem aí o João e a senha já ficou em MD5. Fica melhor do que ser exposto ali a senha que a pessoa está utilizando. Obviamente, quando você for fazer um sistema de login, você precisa também passar o MD5 para colocar essa senha. É um exemplo, tá? E aí ela não fica exposta para o usuário. Para não ficar essa tela em branco, eu faço o seguinte, eu faço um if, aonde o resultado for verdadeiro, a gente simplesmente manda uma mensagem para o usuário ou redireciona ele aí. Eu faço um if aqui, um alert, bem simples, cadastrado com sucesso. Esse alert aqui que eu coloco aqui, aspas simples, fecho o script aqui. E aí também eu aproveito para redirecionar ele também para um JavaScript, ó, location.href, e já vai redirecionar ele para arquivo página listar. Essa página listar é aquela outra. É importante também, tá, mandar uma mensagem caso dê algum problema, né? Um alerta também informando que não foi possível cadastrar. Mesmo não sendo possível cadastrar, redirecione ele para algum lugar para não ficar na página em branco. Então, a opção do page listar aqui é válida também para esse caso. Aqui está todo o nosso arquivo salvar. Vamos fazer mais um teste. Já fiz do João, agora vamos fazer da Maria. maria@gmail.com, a senha 456, uma data de nascimento. Perceba que o alert já está aqui na página e quando eu clicar ele vai listar usuários. Bom,
Então já fizemos a nossa primeira parte aí do CRUD, que é a parte de criação, de uma forma bem simples mesmo, estruturada, nada orientado a objeto aqui. Apesar do PHP ter orientação a objeto, você está aprendendo aqui de uma forma simples. Sempre é um degrau de cada vez que eu falo. Você começa de baixo, vai aprendendo e vai aprimorando seu conhecimento. Não adianta eu fazer algo muito complexo e você não ter entendimento. Eu gosto de trabalhar de forma bem clara e simples para que você aprenda e entenda como a gente trabalha. Agora nós vamos fechar aqui e fazer o listar. É importante já visualizar esse dado. Para visualizar esse dado, a gente vai começar com um PHP simples aqui. Nesse PHP nós vamos ter a estrutura de uma consulta, ou seja, selecione todos da tabela usuários. Essa tabela está no plural. E aí você já tem que executar ele também aqui. Deixa eu dar um espaço. A conexão ela tem que executar a query da mesma forma, que é o SQL. E aí podemos fazer o seguinte, tem um QTD. Esse QTD vai ser o que? Vai ser a nossa quantidade de resultados. Ou seja, ele vai pegar do resultado o número de linhas, num rows. Essa é a quantidade. E aí eu posso fazer um if ali, dizendo que se a minha QTD, que é a minha quantidade de linhas for maior do que 0, significa que eu encontrei resultados. Caso não, você pode mandar uma mensagem para o usuário ali, bem simples, tá? Vou fazer um parágrafo aqui simples, dizendo alert danger. Esse danger é do... Só inverter aqui. Bootstrap. Caso ele não tenha encontrado, você não encontrou resultados. Isso só vai aparecer se não tiver nenhum usuário. Agora, tendo usuário, aí sim, nós vamos trazer esses resultados. Vamos criar um while, que é uma repetição ali, um loop, para trazer esses dados. Esses dados vão ser armazenados numa variável chamada row, ou seja, linha. Cada resultado que eu tenho aqui, ó, cada um dos que eu tenho aqui, eu tenho 3 resultados. Eu tenho o Eliel, eu tenho o João, eu tenho a Maria. 3 resultados. Eu tenho uma linha com vários dados. Ou seja, eu preciso fazer um loop, porque vai carregar esses dados várias vezes. Então, essa variável ela vai funcionar como um array. Ela vai ser um array, onde ela vai receber do seu resultado um fetch object, ou seja, esse object aqui, ele vai tornar todos os objetos que tem aqui, que são os dados, e colocar nessa variável, ou seja, vai trazer os objetos do teu resultado, dessa sua query que foi realizada aqui, da sua consulta, e jogar na variável row, de forma que cada objeto eu posso trazer individualmente aqui, simplesmente imprimindo eles. Por exemplo, se o row eu posso exibir o nome. Aqui eu posso usar, obviamente eu não vou expor a senha, mas eu posso trazer o nome, até o ID é interessante, né? O ID, vou colocar aqui o ID, o nome, o e-mail e a data de nascimento. Só não vou trazer a senha, mas eu poderia trazer a senha, só que ela viria de forma gigantesca, né? Que nós utilizamos aqui o MD5. Então, não tem como você visualizar mais o modelo antigo. Mas quando você for gerar a senha novamente, a mesma senha, ele vai gerar o mesmo hash aqui. Então você consegue acessar. Temos então aqui o ID, o nome, o e-mail e a data de nascimento. Ou seja, se eu visualizar aqui, eu vou até fechar esse bootstrap, ficar menos abas. Eu vou ter aqui esses dados aqui numa linha contínua, ó. Tá vendo? Ou seja, eu já trouxe os dados. Eu já fiz a parte interessante aqui do PHP. Eu só preciso apresentar isso de uma forma melhor, tá? E o Bootstrap te dá essa possibilidade. Eu crio isso e trago dados tabulares através de uma tabela. Eu crio uma table. Essa minha table aqui, ela começa e finaliza após o while. O while fica internamente porque é onde vai ter os dados. Ou seja, a minha TR vai trazer cada um desses dados aqui. Por isso que eu crio elas assim, para você entender melhor.
E cada um dos campos que eu tenho aqui, eu crio uma TD, ou seja, cada um que eu tenho aqui eu trago ali uma forma simples para você poder utilizar. Deixa eu agora fechar aqui essas TDs. Perceba que a gente está fazendo de forma bem simples, bem didática, para você fazer mesmo aí. Agora vamos ver como é que ficaram os resultados. Já ficou uma apresentação melhor aqui, tá? Já ficou uma apresentação melhor. Lembrando que aqui vem no formato americano. Se você quiser no formato que usamos aqui no Brasil, você vai ter que criar uma funçãozinha para ele inverter aqui os dados, ok? Bom, a vantagem de usar o Bootstrap é trazer a coisa mais bonita possível. Então, a classe Table ela vai trazer aqui uma classe já mais organizada. A classe Table Over ela ajuda a ficar, quando passar o mouse, dá um destaque. Eu gosto muito daquele estilo zebrado, que é a Table Striped, que aí mostra uma cor já diferenciada para cada uma das linhas, tá? E ainda pode colocar todas as bordas, que é o Table Border. Esse cara aqui, ele põe bordas para todos os lados. Você tem essa estrutura. Obviamente, você vai querer colocar aqui o índice da tabela. A gente pode fazer isso criando ali, ainda fora do while, né? Tem a estrutura fora do while, as THs, que são as Table Headings, os títulos. Esses títulos, eles são colocados aqui dentro, né? Temos aqui o ID, pode ser esse símbolo, aqui o nome, pode ter também um e-mail. Aqui é o título da tabela, portanto, a gente escreve da forma que a gente melhor acha apresentável. Nascimento. Então, temos aí os títulos das tabelas. E aqui nós temos o nosso listar, que é a segunda parte do nosso CRUD. Nós já criamos aqui, ó, novo usuário. E já podemos também listar esses usuários criados. Nós já temos duas partes aqui do nosso criar, que é uma estrutura muito boa para você começar seu projeto. Vamos agora criar os botões de editar e excluir, que ficarão aqui no listar. Por isso que eu não criei aqui a opção editar e excluir aqui pelo menu. Eles ficam aqui juntamente com o listar usuários, aonde vocês podem trabalhar. Então nós vamos criar aqui mais um campo. Esse campo agora é de ações. E essas ações elas vão ser colocadas aqui, ó. Então vamos criar aqui os novos campos, uma nova TD, aonde nós teremos os botões. Vamos criá-los. Vou dividir aqui para ficar melhor. E aqui nós temos o primeiro button. O button, esse button aqui vai ter a class. Vamos colocar ele btn. Vamos colocar ele verdinho. Success. O Bootstrap tem essas opções, é o editar, é o nosso botão. E vamos fazer também o danger, que é o vermelho, para excluir. Fica mais fácil e mais claro para a pessoa. Um alerta ali, ó, editar, excluir. Obviamente, se eu tiver um desenho menor aqui, eu dei um zoom menor, para você ver lado a lado, não ficar aquela coisa tão... Portanto, os dois botões, óbvio que eles ainda não possuem suas ações. Nessa aula, portanto, você está aprendendo aí a fazer um CRUD usando PHP, MySQL. Estamos utilizando de interface o Bootstrap, tá? Você está gostando da aula, eu volto a repetir, curta e também não esqueça de assinar nosso canal para você sempre estar recebendo os vídeos que publicamos aqui, tá? O sininho é para te passar um alerta sempre que você sempre que tiver um novo vídeo, você receber uma notificação, que você ainda pode comentar, falando o que achou da nossa aula, dando outras sugestões, que com certeza a gente vai dar um feedback para vocês. Muito obrigado. Vamos colocar aqui as ações agora desses dois botões. Aí vai precisar de uma atenção extra aqui por conta das cores. Já que nós estamos dentro de um print, nós vamos mandar aqui duas ações. Uma ação é de on-click, ou seja, o botão, quando ele não está dentro do formulário, ele funciona
mas ele precisa ter uma ação em JavaScript, por isso que é um on-click. Dentro do on-click eu vou precisar usar aspas simples, então para ele ignorar as aspas duplas que eu vou usar aqui, eu vou usar essa contrabarra, tá? Isso é importante demais, senão não vai funcionar. Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar ele location, vou redirecionar ele para outra página, ó, aspas simples aqui, aonde essa página vai ser a página de editar, tá? Essa página de editar. E detalhe, eu preciso mandar mais um parâmetro, o ID e comercial, que é o ID, ou seja, eu preciso aqui concatenar também o ID para ser passado, né? Senão você não consegue editar especificamente essa pessoa. Então temos aqui o onClick, vai mandar para a página editar. Nós ainda não temos ela, nós vamos ter que criar aqui no index o editar usuário e criar essa nova página aqui do editar usuário. Como é que é o editar usuário? Para quem não sabe, o editar usuário é a mesma coisa que o novo usuário. O formulário. Vamos criar aqui, salvar, chamar ela de editar usuário. E aqui em cima já trocar o nome dela, ó, editar usuário. Tá, por que ela é a mesma coisa? Porque eu vou clicar aqui no LL, editar. O editar usuário é o formulário, só que ele tem que ser preenchido com os dados do LL, que nós clicamos aqui, ó. Então, como é que eu faço isso? No editar usuário, eu vou precisar fazer um novo select, só que vai ser um select diferenciado. Por quê? Porque ele vai ter uma query aqui onde seleciona todos da tabela usuários, mas aqui ele manda o parâmetro, onde você fala onde o ID é igual a qual? Ao que veio pelo request, ou seja, esse dado veio pela URL, que é o ID. Assim você vai selecionar exclusivamente aquele usuário. Ou seja, o meu resultado vai executar a conexão à minha query e chamando aqui o meu SQL, né? Aqui eu não preciso dizer quantos usuários encontrou, porque ele só vai para essa página depois que ele encontrou o usuário. Então aqui eu já posso simplificar isso jogando também no meu resultado aqui a execução do meu fetch object, ou seja, eu já posso fazer uma rede objeto e jogar diretamente na linha. Também eu não preciso usar o while aqui, porque ele não vai repetir dados, ele vai só trazê-los aqui. Aqui eu já posso imprimir direto. Ou seja, eu tenho aqui o campo e eu vou colocar o value, que é o valor já sem pressa. Aqui eu faço um PHP em cada um deles e mando imprimir o dado que eu quero. Por exemplo, esse aqui vai exibir o nome. Vamos só atualizar aqui para ver se está ok. Ele já imprimiu. Vamos pegar para os demais. Esse aqui vai imprimir o e-mail. Esse aqui eu não vou ter o campo senha, então eu não vou editar a senha, mas eu posso se eu quiser. Então deixa ele aberto. Pode sim, pode sem problema trazer a senha. Não, vou pensar melhor. Sabe o que a gente pode fazer aqui? A gente pode não editar a senha e colocar ela como obrigatório para a pessoa digitar a senha. Ou seja, você pode usar o required aqui. Ou seja, ela vai vir em branco e ela é obrigatória a ser preenchida. Que aí quando a pessoa mandar, a pessoa já coloca uma nova senha. E a gente não traz aquela senha gigantesca. Fica estranho, né? E por fim aqui a data de nascimento. Data de nascimento. Tá, percebam que o campo senha vai vir em branco agora aqui, ó. Tá? Mas se a pessoa tentar enviar, ele vai pedir para preencher esse campo, tá vendo? O required serve justamente para isso, tá? Então a pessoa tem que botar uma nova senha no editar aqui, ele vai alterar a senha mesmo, não querendo aqui, senão ele não passa, ok? Temos aqui os dados, ele vai mandar para a página salvar, só que você tem que ter cuidado, você tem que mandar para a ação agora editar e tem um ponto importante aqui. Quando você mandar para lá, você também tem que mandar oculto quem é a pessoa que você vai editar. Ou seja, o ID é obrigatório na edição. Então, ele vai ter que ir aqui também o role do ID, tá? Isso é bem importante para que você não perca, tá?
Temos aí o ID, que ele é importante demais para editar. Pronto. Essa parte interna já está pronta. A gente precisa agora fazer aqui algo muito parecido com isso aqui. Só para vocês terem ideia, você já pode aproveitar isso aqui, ó. Já pode aproveitar essa parte do código. O que muda realmente é só a query, né? É só essa parte aqui, ó. A query, tá? A query é diferente. Eu vou até pegar o resultado, tal, isso aqui tudo, que aí você já ganha tempo. Você pode aproveitar código demais, assim, no processo, tá? Eu vou deixar eles aqui embaixo e aí eu mostro para vocês. Então, o que seria aqui? Seria o SQL que nós vamos mudar, ou seja, ele vai fazer um update. Qual tabela? Usuários. E aí ele vai setar os valores, tá? Quais são os valores? Por exemplo, o nome, ele vai receber de acordo com o $nome que o cara digitou, ou seja, esse nome aqui. Separe por vírgula para ficar mais fácil aqui. O e-mail, mesmo processo, igual. $e-mail. Separando sempre por vírgula. A senha que já vai vir com MD5, olha que legal. $senha. E por fim, a data de nascimento aqui, que você vai colocar também a que pegou ali no data de nascimento. Beleza? Fez isso, aí ponto importante. Lembra do que você tem o ID? Então, o ID é para justamente o where. O where é onde, né? Onde o ID é igual ao ponto, concatenando aqui o nosso amigo que veio por lá, né? No formulário. Request ID, tá? Pegando o ID que mandou, ou seja, executa. Caso ele diga que foi editado com sucesso, vamos trocar o texto aqui, editado com sucesso, e redireciona ele para o listar, ou não foi possível editar. Temos aí mais uma estrutura pronta e falta o que? Testar. Vamos atualizar aqui. Eu vou colocar meu sobrenome, Cruz. Aqui não é meu Gmail, mas eu vou colocar uma outra aqui, vou alterar a data aqui para 6 e vamos enviar. Editado com sucesso, ok, listou. Aqui já está Eliel Cruz, tem um que eu alterei, a data do dia 6, está realizada a edição, ou seja, terminamos mais um passo do nosso CRUD. Já temos o cadastrar, já temos o listar, temos o editar. Falta finalizar o nosso CRUD através do excluir, que é o deletar, que vai ficar aqui. Vamos lá, como é que faz isso? No próprio arquivo listar, você vai ter o onClick, que é nessa mesma estrutura aqui, ó, muito parecido. Copio aqui. Agora eu tenho que ter os detalhes aqui, olha só. O location, eu vou recortar aqui todo o link e nós vamos fazer um if. Só que esse if aqui, apesar de ser igual ao do PHP, ele é um if em JavaScript, porque está dentro da função onClick, e é muito similar ao do PHP. Aqui eu vou fazer o caso verdadeiro e o else, que vai ter um false. Esse false é assim, é tipo para ignorar, você vai já entender. Aqui no caso verdadeiro nós vamos colar o link que nós arrancamos. E na função nós vamos criar aqui colocando o seguinte, confirme, abrindo parênteses, aspas simples novamente, perguntando, tem certeza que deseja excluir? Se ele escolher, ele vai redirecionar para o location, só que aqui você tem que mandar direto para a página salvar, e o ID, a ação, né? Tem que mandar ação e ação igual excluir, e o ID também. Gente, eu vou até ampliar aqui essa tela todinha para você enxergar com clareza. Nós criamos o botão com o clique se confirme, tem certeza que deseja excluir. Quando a pessoa manda aqui, tem certeza que deseja excluir. Se ela escolher, ele vai redirecionar para a página salvar, ó, o E comercial aqui, e ação excluir e o ID. Ou else, ele vai chamar falso, ou seja, esse botão aqui, ele vai levar o usuário para aquela tela. E no arquivo salvar, nós vamos fazer muito parecido com isso aqui agora, ó. Vamos criar aqui o nosso SQL. Nosso SQL é assim, simples e prático.
o SQL vai ser delete from usuários, aí você manda o where, onde o ID é igual ao request, ao que veio pelo request, ou seja, o ID. Bom, feito isso, ele executa, confirma, redireciona, se não foi, redireciona. Tá vendo que eu copio essa parte de novo e colo aqui? Ou seja, eu vou dizer que ele foi excluído com sucesso ou não foi possível excluir. Ok? Temos aqui os três, ó, o cadastrar, que é dessa estrutura, o editar, essa segunda estrutura, e o excluir, que é essa terceira opção. Vamos só fazer o teste agora, eu vou até deixar amplo aqui para você ver todo o sistema, e aqui tem a opção, tá? Aqui quando eu clico ele pergunta, tem certeza que deseja excluir? Se eu cancelar ele fica na página, mas se eu der OK, ele diz que foi excluído com sucesso. Quando eu der OK novamente, ele volta para lá sem o João. E aí nós terminamos nossa aula, tá? Não se esqueça de dar seu like, aproveitar aí o conteúdo do canal. Estamos postando um vídeo toda semana e você é bem-vindo aqui. Até a próxima.